The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Boa noite a todos. Bem-vindos aí a mais um webinar aqui organizado pela IBEPS aí pelo Student Branch da Ashray. Logo mais a gente já começa, tá bom? A gente vai esperar mais uns minutinhos para o pessoal que tá entrando ainda. Obrigado. Vamos começar? O pessoal já está pronto? Tudo bom? Sim. Então, tá bom. Vai lá, Marcelo. Então, boa noite. Para quem está chegando agora, o nosso webinar de hoje é sobre ventilação natural no processo de projeto, né? Sobre ferramentas de estimativa e avaliação. Vai ser apresentado pela professora Marielle Lukianchuk. É isso? Sim. E então, antes de começar a apresentação, a gente vai fazer uma breve apresentação para vocês do Student Branch da Ashray, que está organizando, e depois do IBEPSA, que também está organizando em parceria com a gente, ok? Então, eu vou apresentar para vocês o que é a Ashray, né? E como que a Ashray pode contribuir na sua vida profissional, né? A Ashray é a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-Condicionado. É uma organização que já tem mais de 57 mil membros em mais de 130 países. Já existe desde o século XIX. E é composta principalmente por engenheiros, arquitetos e instaladores, né? Então, tudo que envolve essa questão que está no título, né? Então, é uma sociedade global que promove o bem-estar humano através de tecnologias sustentáveis para o ambiente construído. Então, o que faz a Ashray, né? A Ashray financia projetos de estudo e pesquisa, ela qualifica graduandos para o mercado de trabalho, emite certificações reconhecidas e exigidas para projetistas, como tem em diferentes áreas aí, como no mercado financeiro e tudo mais, existe também para essa área através da Ashray. Promove challenges com problemas reais de engenharia, para incentivar, né, a solução dos problemas e superação, e desenvolve e publica padrões técnicos largamente utilizados na indústria e pesquisa. Muitos desses padrões técnicos ainda são usados como base para normas técnicas do mundo inteiro, inclusive aqui do Brasil, a NBR 15575 é um exemplo. Então, o Student Branch de Florianópolis, o que é? Acho que ela está presente nas universidades com grupos estudantis. Os grupos estudantis, eles são responsáveis aí por organizar seminários, cursos, palestras, tem essa parte da formação de liderança dentro, preparação para o mercado de trabalho e, claro, um networking, porque quando a gente está nesse Student Branch da Ashray, a gente tem muito contato com outros profissionais atuantes, com empresas,
com pessoas da academia também, como é o caso hoje, né? E a gente ainda tem as nossas parcerias, né? A gente tem patrocinadores. Então, são empresas importantes que nos apoiam e isso também nos dá um contato maior com o mercado de trabalho, com a indústria, tanto de conhecimento, de uma oportunidade de visitas técnicas, etc. E até mesmo de conhecer as partes envolvidas melhor, né? Outras vantagens a gente recebe revistas, né? Então a gente está sempre por dentro das novidades da indústria, os eventos, etc. A gente participa de eventos, a gente tem o networking, como já foi comentado. Os handbooks da Ashray, que são muito utilizados para quem projeta aí com ar-condicionado, etc. A gente ganha descontos sendo membro. E a gente participa de grupo de e-mails para discussões, participa aí de organização de eventos e tal. E ainda a gente, por ser estudante, ganha um grande desconto. Então, a anuidade para ser membro da Ashray quando a gente é estudante é $25 anuais. Então, é uma excelente oportunidade para a pessoa entrar na Ashray aí com um incentivo. Então, para ser membro é simples. Acesse o link aqui da tela, ashray.org/join. Clica em Join Now. Preenche os dados pessoais. E daí tem uma seção que é Choose a Membership. Escolhe Student. Basicamente, a ideia é colocar Federal University of Santa Catarina, mas a gente está apresentando aí para o Brasil inteiro. Talvez tenha um Student Branch mais próximo de você. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente que a gente usa. E os chapter, daqui de Santa Catarina, a gente está no chapter, que é como uma subseção da Ashray Mundial, que é South Brasil. Então, é só preencher todos esses aspectos aí e tá tudo certo. Obrigado pela atenção. Agora eu vou passar a palavra para o professor Alberto e ele vai apresentar para vocês um pouco a IBEPSA. Obrigado, Marcelo. Você passa para mim aqui, por favor? Sim. Opa. Beleza. Vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Sim. Beleza. Bom, boa noite a todos. Um prazer tê-los aqui no nosso quinto webinar aí desse conjunto que nós estamos desenvolvendo aí com essa atividade desenvolvendo aí com o chapter da ASHA aí, do Student Branch de Santa Catarina. Eu sou professor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na engenharia mecânica, e estou atuando aí muito fortemente na diretoria da IBIPSA, né, que é o International Building Performance Simulation Association. O que é a IBIPSA? Ela é uma sociedade não lucrativa, né, internacional, que está relacionada com toda a parte de performance de edifícios, simulação, voltada para pesquisadores, desenvolvedores e profissionais, buscando aí a melhoria do ambiente do edifício. Nós temos aproximadamente 4 mil membros ao redor do mundo, tá certo? E a gente tem várias publicações que são feitas aí pela IBIPSA, desde desenvolvimento de conferências, workshops, webinars para treinamento, comunicações, tem o IBIPSA News. Nós temos uma competição de modelagem entre os estudantes, que é feita a cada 2 anos no congresso da IBIPSA, alguns projetos e publicações, entre eles o Journal of Building Performance Simulation e alguns livros que são lançados aí pelo IBIPSA, que vocês podem encontrar aqui nesse site aqui da ibipsa.org. Uma das atividades fortes da associação são os congressos que acontecem a cada 2 anos, tá certo? E nós vamos ter o nosso próximo congresso aí, em 2021, aí em Bruges, na Bélgica, tá certo? Estão todos convidados a participar aí. Bastante interessante, tanto pela questão de networking, para conhecer também o que está sendo feito em termos de pesquisa, né, nessa área de simulação de edificações. Eles são os nossos afiliados, nos 32 países ou regiões que a gente tem afiliados aqui. Tá certo? E atualmente eu faço parte da diretoria da gestão 2020-2022, cuja presidente é a professora Natália Mello, o vice é o professor Roberto Lamberts, nós temos como secretário o Anderson Leite e o tesoureiro o professor Martim Gabriel. Eu estou como a diretoria, junto com o Bruno, com a professora Letícia e o Davi Duarte. A gente tem no Brasil hoje os membros, é uma associação que não requer taxa para se filiar, tá certo? E aí
a gente tem aí, se quiser se inscrever, a gente tem aí o link, né, e, é claro, no final tem a minha mãe mesmo, se tiver interesse, eu estou à disposição de vocês também, tá? Eu agradeço a atenção e agora a gente vai passar para a apresentação. Eu queria, eu vou passar aqui, você poderia passar para a Marielle, por favor, Marcelo? É para já. Obrigado. Eu vou aproveitar, então, que eu estou com a palavra e vou já avisar para o pessoal que a gente vai passar um formulário para... Eu vou mandar o link do formulário agora no chat, mas eu vou mandar depois de novo, que é para, no final da apresentação, vocês poderem responder a respeito do que acharam da apresentação e darem um feedback para a gente, até para no futuro a gente conseguir continuar trazendo temas relevantes para vocês e melhorar cada vez. Então, mais uma coisa também, antes de começar a apresentação, eu falo para quem tiver qualquer dúvida, pode mandar ali no chat, tem uma seção de perguntas ali, e a gente vai anotando as perguntas durante a apresentação e no final a gente vai passar as perguntas para a Marielle. Então, fiquem à vontade para mandar perguntas a qualquer momento, tá bom? Então, passo agora a palavra para a professora Marielle. Boa noite. Então, eu vou fazer rapidamente a apresentação da professora Marielle. A professora Marielle ela é arquiteta e urbanista pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutora pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, da Universidade de São Paulo, e realizou sua doutorado no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, no INEC, na Lisboa. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e do Programa Social de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da UEL, né, Universidade Estadual de Maringá. Professora Marielle, prazer tê-la aqui conosco, muito obrigado pela sua presença, pela sua disposição de fazer a apresentação nesse dia. Eu passo a palavra à senhora e a gente fica à disposição para ajudar alguma coisa. Eu vou fechar o vídeo, mas eu estou por aqui, tá bom? Tá joia, muito obrigada. Vocês estão vendo a minha tela? Tá tudo certinho? Sim, certinho, pode ir tranquilo. Então tá ótimo. Bom, eu queria primeiramente agradecer imensamente o convite de estar participando dessa webinar hoje. É um prazer muito grande, né, a gente poder criar esses espaços de debate, né, ainda mais sobre um tema que particularmente eu gosto bastante, que é trabalhar a ventilação natural no processo de projeto e falar um pouquinho sobre ferramentas de estimativa e avaliação. Eu dividi a minha apresentação em 3 partes, então eu começo fazendo uma introdução ao tema, falando um pouquinho da importância da ventilação e as principais funções dessa estratégia projetual. Em um segundo momento, a gente vai conversar um pouquinho sobre quais os parâmetros de análise quando a gente decide trabalhar com a ventilação natural do projeto de arquitetura e já apresenta as ferramentas de estimativa e avaliação. E, por fim, considerando o processo de projeto, né, em qual momento que essas ferramentas poderiam ser inseridas, visando um projeto ali que considere o desempenho da ventilação natural, né? Eu começo aqui apresentando um gráfico que traz os parâmetros críticos e as principais ações quando a gente pensa em uma melhor qualidade do ar interno. Eu destaco a ventilação natural porque é o tema que a gente vai abordar aqui hoje e porque tem sido um dos principais pontos discutidos nesse atual momento da pandemia que a gente está vivendo, né? De como que a ventilação pode ser uma estratégia para ajudar na redução da carga viral e na propagação dos micro-organismos, né? Além da ventilação, a umidade relativa do ar é um fator de grande importância também para a melhoria da qualidade do ar interno. Geralmente, aí ela tem que ficar numa faixa de 40% a 60%. Acima ou abaixo disso, a gente tem um ambiente propício a crescimento, a proliferação dos micro-organismos, né? E, além disso, é um parâmetro que interfere nos nossos mecanismos de defesa. Então, por exemplo, a secura das vias internas respiratórias pode ser ocasionada por essa taxa desregulada e é um mecanismo de defesa de ataque de micro-organismos, né? A gente tem os planos de manutenção, operação e controle, que é a condição básica quando a gente pensa em processo de limpeza, manutenção e conservação de sistemas de climatização. As tecnologias para o tratamento de ar, purificadores de ar, diferentes tipos de filtros, né, que a gente tem disponível no mercado. Quando a gente fala de ventilação artificial, a gente vai pensar na questão dos filtros mais eficientes, visando reter essas partículas que transportam os micro-organismos, né?
E, por último, pensando em uma retomada das atividades presenciais, como que a gente vai ter essa análise da qualidade do ar de forma confiável e com uma frequência maior, de forma que garanta, né, que eu tenha uma boa qualidade do ar interno quando eu tenho muitas pessoas no mesmo ambiente, né? Bom, se a gente pensar assim, o objetivo principal da ventilação natural é proporcionar a saúde dos ocupantes e o conforto térmico dos usuários. A gente sempre aborda muito a ventilação sobre o ponto de vista do conforto térmico pelas condições climáticas do nosso país. Mas nesse momento que a gente está vivendo, a grande pergunta é como a ventilação natural pode ser uma estratégia para reduzir a propagação de micro-organismos, né? Então, eu destaco a primeira importante função da ventilação, que é uma função aí higiênica, pelo simples fato de eu estar aqui sentada, respirando e transpirando, e uma série de outras atividades humanas que a gente realiza internamente, eu já alterei a composição do ar interno, né? Se eu juntar com outros poluentes, como CO2, compostos orgânicos voláteis, e eu não tiver uma ventilação adequada, uma renovação desse ar interno, eu estou ocasionando um impacto prejudicial à saúde humana, né? E com essa ventilação inadequada, a gente causa a conhecida síndrome do edifício doente, o que é bastante preocupante se a gente considerar que grande parte das pessoas passa aí a maior parte do tempo em ambientes internos, né? Eu trago 2 dados aqui que eu sempre acho bastante importante. Um é da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, que coloca que, em alguns casos, os níveis de concentração de poluentes podem ser de 2 a 5 vezes em ambientes maiores em ambientes internos do que externos, né? E a Organização Mundial da Saúde, que mais da metade de locais fechados tem um ar de má qualidade, e que muitas vezes essa má qualidade está relacionada a uma baixa ou má higienização, né, dos aparelhos de ar-condicionado e uma falta de um controle periódico sobre as possíveis fontes de contaminação. Quando a gente olha para a ventilação do ponto de vista térmico, a edificação está sujeita a fontes externas de aquecimento, que é a incidência da radiação solar direta, e também a fontes internas, que é a própria ocupação, iluminação, equipamentos, enfim. E aí a ventilação ela vem como uma estratégia importante para conseguir, para a gente adquirir o conforto térmico dos usuários por meios passivos. E com isso eu tenho uma redução do consumo da energia elétrica, né? Considerando aí a nossa normativa 15220, na parte 3 a gente tem o zoneamento bioclimático brasileiro, que está passando por um processo de revisão, né? Mas atualmente das 8 zonas bioclimáticas que o nosso território é dividido, 7 recomendam o uso da ventilação. Ou seja, o Brasil é um país que tem a ventilação como uma das principais estratégias para o alcance do conforto térmico dos usuários, né? Bom, entendendo que a ventilação natural é um parâmetro importante para eu estar utilizando no projeto de arquitetura, como que eu posso prever o desempenho, então, de edifícios ventilados naturalmente? A gente tem diferentes métodos, né? Eu destaco 6 aqui. Um primeiro grupo a gente pode chamar de métodos analíticos, o segundo empíricos. Esses 2 constituem aproximadamente 5% de todos os métodos e são os métodos mais simplificados. A gente tem também diversos experimentos em escalas reduzidas, como túnel de vento, mesa d'água, e também experimentos em escalas reais, como protótipos, né? São usados principalmente para gerar dados e validar os modelos numéricos. A gente pode ter as medições ambientais em loco, e eu destaco que esse grupo ele não atua diretamente no processo de projeto, no momento que eu estou concebendo o meu projeto. Ele é utilizado mais para depois a gente verificar o desempenho do edifício, né, em uma avaliação pós-ocupação. E, por fim, as simulações de dinâmica dos fluidos computacionais, os famosos modelos CFD, que são usados em 70% dos estudos da literatura e que têm ganhado uma crescente popularidade na prática de projeto, né? Trabalhar com a ventilação natural é complexo, porque é um fenômeno bastante complexo, e uma questão chave é a gente entender quais são os parâmetros que eu tenho que considerar no meu projeto de arquitetura. Então, a primeira coisa, eu vou incorporar a ventilação no meu projeto. Preciso saber qual é o potencial de uso da ventilação dessa região de implantação do meu edifício. Primeira coisa, então, eu faço essa caracterização por dados climáticos, que é principalmente direção, velocidade e frequência, mas só os dados climáticos não é suficiente. Eu preciso olhar para o meu entorno urbano.
Os dados climáticos, eles são medidos em estações afastadas do centro urbano, em uma altura padrão de 10 metros, né, em locais mais abertos, e à medida que eu estou projetando em um terreno no centro da cidade, o valor do dado que eu tenho ali da velocidade do vento recolhido nessa situação de uma estação meteorológica ali, não é mais compatível com a minha realidade de projeto. Então, os dados climáticos me dão uma referência externa de ventos, mas eu preciso de uma referência de projeto, tá? E para isso, então, é necessário com que a gente faça correções nesse valor para que a gente tenha o nosso valor de projeto de referência, né? E que é a famosa aí, camada limite urbana, né? Que é essa variação da velocidade do vento entre o solo urbano e uma altura cuja circulação dos ventos é máxima. Então, isso é função das diferentes rugosidades do terreno. A nível de conhecimento, na cidade, a velocidade é menor do que em um ambiente rural, sem muitas construções, e a turbulência ali é o contrário, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa correção. Como que eu posso fazer essa correção? Que ferramentas que eu tenho disponível que me auxiliem nisso, né? Então, a gente tem o método manual ali dos cálculos, né? A gente tem várias equações disponíveis na literatura. Eu trouxe uma aqui de exemplo, que é a do BRE, só para vocês verem que a velocidade de projeto ela vai ser uma função do dado que eu medi lá na minha estação, em função de alguns parâmetros que têm uma relação com a rugosidade do terreno do meu entorno urbano. Eu encontro esses valores em diversas referências bibliográficas, de acordo com o meu entorno urbano, campo aberto, área suburbana, e por um cálculo simples eu já consigo fazer essa correção da velocidade do projeto de acordo com o meu entorno ali que o edifício vai ser implantado. Outros métodos, a gente pode fazer essa correção e medir isso por ensaios no túnel de vento, de extrema confiabilidade, mas não é uma ferramenta tão acessível ao projetista. A gente só tem isso em laboratórios especializados, né? Demandam um conhecimento especializado, é uma ferramenta cara, enfim. Mas, a grosso modo, né, eu tenho aqui que o túnel de vento eu insiro alguns elementos geradores dessa rugosidade, o seu dimensionamento é em função do entorno urbano, e aí eu faço essa correção aqui da camada limite atmosférica, corrigindo essa velocidade do vento, né? Através de medidas com anemômetro de fio quente, tubo de Pitot, eu consigo saber exatamente qual é essa variação e chegar ali no fator do meu entorno urbano, né? Se é um subúrbio, uma cidade, enfim. Então, por meio desses ensaios, eu consigo adquirir esse valor, tá? Outro método experimental que a gente tem, que é muito utilizado, são os ensaios na mesa d'água. Eu até trago um videozinho aqui, né? A mesa d'água é uma ferramenta muito mais simplificada do que o túnel de vento. O fluido é diferente, né? Uma água crescida de um traçador aí, que a gente tem a espuma, né? E diferente do túnel de vento, uma limitação da ferramenta é que a gente não trabalha com o modelo em 3 dimensões. Então, são 2 dimensões, ou corte ou planta, né? E como a lâmina da água é muito pequenininha ali, enfim, é um tipo de ensaio que a gente faz sem considerar essa variação vertical da camada limite, tá? Então, a gente trabalha basicamente com fluxo laminar e uniforme. Então, isso acaba sendo uma limitação, não é uma ferramenta que a gente consegue explorar muito essa geração do perfil vertical da camada limite. Já em simulações CFDs, eu consigo fazer essa correção tranquilamente. Então, como dado de entrada no software CFDs, eu posso optar por entrar com o valor cheio da velocidade. Minha velocidade de entrada é 3 metros por segundo, ou eu entro com as equações de correção e informo ao software todos esses parâmetros em relação ao meu entorno urbano. Então, como vocês podem ver aqui nesse cortezinho na esquerda, né, comparando o perfil 1 com o perfil 2, né, o perfil 1 ele não tem uma influência da edificação que está aqui no centro. E aqui no gráfico é essa linha azul que a gente tem, né? À medida que eu vou me aproximando da edificação, eu já percebo uma variação bastante significativa desse valor da velocidade aqui próximo da edificação. No gráfico isso é muito claro, o que mostra aí, eu acho que deixa ainda mais clara a importância da gente estar fazendo essa correção, porque o entorno urbano e as edificações mudam totalmente o padrão do fluxo de ar ali ao redor da edificação. O segundo parâmetro extremamente importante quando eu decido trabalhar com a ventilação no projeto é entender a distribuição da pressão nas superfícies do edifício, né?
Esse parâmetro ele é essencial para eu avaliar a ventilação natural induzida pelo vento, ação dos ventos, né? E também do ponto de vista de um projeto estrutural para analisar a distribuição das cargas dos ventos nas edificações. Esse parâmetro, a distribuição da pressão, ela tem uma influência muito grande em relação ao entorno urbano, a direção que o vento está incidindo na edificação e a geometria da edificação. Eu destaco a geometria porque se eu tenho um edifício totalmente retangular, sem muitas variações na forma, eu tenho valores de coeficiente de pressão. Se eu incluir um protetor solar, uma marquise, varandas, eu já mudo totalmente isso. Em edifícios com geometria complexa, e eu trago aqui o exemplo do Sheds, né, muito característico da arquitetura do Lelé, esse valor é completamente diferente. Então, obter esses valores de coeficiente de pressão é extremamente importante também para eu conseguir fazer um projeto considerando a ventilação. Como que eu obtenho esses valores? Basicamente, fontes primárias ou fontes secundárias. O que seriam as fontes primárias? Ensaios em túnel de vento, simulações CFD ou ensaios em protótipos aí, na escala real. Limitações das fontes primárias, ferramentas caras e que demandam um grande conhecimento e que não está tão disponível a todos os projetistas aí no dia a dia. Fontes secundárias, basicamente métodos analíticos e o banco de dados que a gente tem disponível na literatura especializada, que são vários. Ponto negativo disso, né, é que esses dados de CP eles são limitados a geometrias simplificadas e sem muitas variações, tá? Então, o que a gente tem, né, olhando para os modelos teóricos? Muitas referências bibliográficas que trazem esses valores de coeficiente de pressão. Eu listei algumas aqui, mas existem muitas outras, tá? Eu destaco aqui um exemplo de uma tabela do livro do Lamberts e colaboradores, onde ele traz uma diferença dos coeficientes de pressão em casas a campo abertos, né, e loteamento em função do ângulo de incidência dos ventos. Então, a literatura me traz alguns valores que me ajudam ali como uma referência nesse início do processo de projeto. Fora as referências bibliográficas, então, a gente tem as bases de dados disponíveis de coeficiente de pressão. Eu destaco a base de dados da Universidade de Tóquio, que eu acho que é uma das mais conhecidas atualmente. A gente tem valores numéricos pontuais ali, de CPs locais, e também eu tenho a possibilidade de ter esse gráfico da distribuição dos coeficientes de pressão em todas as superfícies dos edifícios. São para modelos simplificados, com diferentes variações, né? Mas são modelos mais cúbicos, paralelepípedos, retangulares, sem muitas variações e não abordam geometrias complexas, e para modelos selados, né? Fora a base de dados de Tóquio, a gente tem o CP Generator, tem o CP Calc, que é um modelo de cálculo de CP baseado em análises de túnel de vento, e o Simulator, que é baseado em análises de CFD, tá? Então, são bases de dados que vocês podem acessar e ter acesso a dados de coeficiente de pressão. O que eu ressalto aqui é que os bancos de dados existentes na literatura têm um número limitado de dados de CP que estão para geometrias simplificadas, tá? E os coeficientes de pressão, eles são muito sensíveis a pequenos detalhes da edificação, o que torna imprescindível eu adquirir esses valores para casos específicos, dependendo do meu projeto. Outra prática comum, na ausência dos dados de CPs, é usar valores de edifícios que têm formatos semelhantes, mas isso pode ocasionar erros consideráveis ali na análise de fluxo de ar. E outro erro que tem sido muito abordado na literatura especializada é o uso de CP médio da fachada e não CP local, o que também pode aumentar a probabilidade de erros. E, por fim, a maioria dos dados são para modelos selados, sem aberturas, e os projetos eles têm abertura, obviamente, né? Então, o uso de diferenciais médios de pressão obtidos em modelos selados, eles proporcionam uma estimativa satisfatória para aberturas ocupando aí 20% da área da abertura, da parede, tá? Então, acima disso, os fluxos baseados nesses dados podem trazer erros. Então, são algumas pesquisas científicas que têm abordado essas questões da diferença do modelo selado com o modelo aberto. Como que eu posso adquirir o meu coeficiente de pressão direto na minha edificação? Mais uma vez, o túnel de vento entra como uma ferramenta de extrema confiabilidade
Então, eu perfuro a superfície dos meus modelos, né? Do meu modelo, instalo uns caninhos de plástico, conecto um scanner de pressão e faço essas leituras diretas dos valores da distribuição de pressão na superfície do edifício. Eu tenho o valor local, que depois, posteriormente, eu posso gerar gráficos, que me ajudam e muito nas análises, como a gente está vendo aqui na parte direita da tela. E também posso gerar, através do auxílio de software específicos, essas figuras aqui, como da base de dados de tópicos, de distribuição do coeficiente de pressão a partir de dados do túnel de vento. As simulações CFD me dá como um dado de saída os valores de CP. Aqui na minha esquerda vocês veem a distribuição na superfície de diferentes edifícios, então isso já é dado do software. Ou o software dá também os valores locais dos coeficientes de pressão. Eu vou adquirindo esses dados nos pontos e depois gero gráficos que também auxiliam muito nas análises. O ressalto que eu faço aqui é que os dados, o CP, são dados de saída a partir dos dados de entrada que os usuários colocam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se eu erro ali algum dado de entrada, o valor do CP que ele vai me dar de saída pode estar equivocado, tá? Esse daqui foi só uma pesquisa que a gente desenvolveu e que a gente vem desenvolvendo, que é analisar o impacto que a geometria tem na distribuição dos coeficientes de pressão nas edificações. Então, a gente ensaiou um modelo totalmente retangular e a gente inseriu sheds, né, no modelo ortogonal e no modelo aerodinâmico para analisar a influência que isso tem na distribuição da pressão na superfície dos edifícios. E no gráfico aqui fica muito clara a diferença que tem. Na face a barlavento ainda é muito similar, né? E na cobertura o padrão é totalmente diferente, o que reforça ainda mais a importância de eu ter a aquisição desse dado para projetos específicos, né? Sobre o Energy Plus, né? Ele tem um módulo de cálculo para ventilação natural em ambientes, que é o Airflow Network. E o CP, ele é um parâmetro de entrada para análise da ventilação natural. Como que eu insiro esse dado no Energy Plus? Eu tenho duas formas. Ou o usuário insere os dados de CP manualmente, então eu vou lá, pego do banco de dados da literatura, ou a partir de ensaio em túnel de vento, de CFD, coloco isso manualmente no software. Ou o software Energy Plus tem um cálculo automático para fazer isso, né? E esse CP é determinado por algoritmos internos ao programa, que o Energy Plus utiliza aí o modelo de Shwani-Chandra, né? E da Ashray também, tá? Eu ressalto que esse banco é limitado para geometrias mais regulares, né? Não são geometrias diferentes, mais complexas, e uma outra limitação é que não considera, por exemplo, os elementos de sombreamento e que isso tem um impacto significativo aí na distribuição do fluxo de ar, de pressão, e que vai influenciar nas taxas de fluxo de ar, tá? Para quem tiver interesse, a gente tem muitas pesquisas disponíveis que mostram as diferenças que o valor de CP ocasiona nas taxas de renovação de ar por hora pelo uso de diferentes ferramentas, tá? Muitas pesquisas ressaltam que não é recomendado para edificações com geometrias não retangulares e mais complexas o uso do Energy Plus para o cálculo de CP, que nesse caso seria melhor estar utilizando um CFD ou o túnel de vento, tá? Além do coeficiente de pressão, outro parâmetro importantíssimo é o coeficiente de descarga. Por quê? É um parâmetro onde a gente descreve a perda de pressão de um escoamento ao atravessar a abertura. Isso é muito importante, né? Quando a gente está trabalhando com ventilação, porque as aberturas têm um impacto enorme na ventilação natural. Então, os coeficientes de descarga são influenciados pela geometria da abertura, pelo ângulo da abertura, regime de escoamento externo, canal de passagem de ar, enfim. E é uma importante fonte de incerteza. É muito comum. Que valor que eu vou utilizar de coeficiente de descarga, né? Quando eu vou fazer análise de fluxo de ar? Os números de coeficiente de descarga podem ser encontrados em diversos trabalhos de referência, mas poucos ali, né? Eles se referem a dados que foram medidos em edifícios reais. E é muito comum, na ausência de informação, utilizar-se um valor padrão de coeficiente de descarga, que é o 0,6. E aí, quando a gente olha na literatura, a gente tem diferentes referências de diferentes valores de coeficiente de descarga. Então, utilizar esse valor padrão
pode também ocasionar erros significativos na análise do fluxo de ar. Eu consigo obter coeficientes de descarga com ensaios em túnel de vento e coeficientes e simulações CFD também, tá? Bom, entrando já agora nos nossos dois últimos parâmetros, que é o fluxo de ar interno e a taxa de renovação de ar por hora, toda vez que eu penso assim, né, como que é o fluxo de ar interno em um ambiente aqui interno? Uma coisa que é importante é eu saber se vai ser uma ventilação unilateral, que significa que é um ambiente interno que eu tenho uma única abertura, ou se é uma ventilação cruzada, que eu tenho duas aberturas em faces opostas ou em faces adjacentes. Eu coloquei essas fórmulas aqui, também com base na literatura especializada, para ressaltar algumas questões, os parâmetros que têm influência no fluxo de ar interno. Eu destaco aqui a velocidade, e reparem que é a velocidade média do vento na altura da abertura de entrada de ar, ou seja, não é aquele dado que eu peguei lá da estação meteorológica, é o dado de correção, é o meu valor de projeto. E aí a gente volta no primeiro parâmetro que eu falei, que é a camada limite atmosférica, né, e a importância da gente fazer essa correção, tá? As aberturas, a área de abertura, e aí eu destaco o coeficiente de descarga, né, que é o coeficiente relacionado à perda ali do fluxo atravessando a abertura, e destaco aqui também que a abertura, quando a gente fala, a área efetiva de abertura, quando eu falo de ventilação natural, é a área efetiva, tá? É o que realmente abre para ventilar. E por fim, coeficiente de pressão. Então, são os parâmetros anteriores que a gente abordou, né? O coeficiente de pressão, o coeficiente de descarga e essa correção da velocidade, que tem um impacto muito grande no fluxo de ar interno. E o fluxo de ar interno tem uma relação muito próxima com a famosa taxa de renovação de ar por hora. Quem nunca ouviu falar de taxa de renovação de ar por hora, nesse momento da pandemia, com certeza deve ter ouvido algum comentário que é importante renovar o ar que tem dentro dos ambientes, ventilar, né? Então, nada mais é do que eu propiciar essa renovação do ar aqui dentro, né? Quantas vezes ele vai renovar em uma hora em relação ao volume do ambiente, tá? Outra pergunta muito comum que a gente ouve é, e aí, que valor que tem que ser? Uma taxa de renovação de ar por hora, 10, 20, 100, né? Qual que é esse valor adequado para a gente pensar em uma redução da carga viral e redução da proliferação dos micro-organismos? A gente tem alguns valores de referência na literatura. Eu destaco a portaria 3523, que coloca um valor de vazão aí de 27 metros cúbicos por hora, e em ambientes onde a permanência é reduzida, esse valor pode ser de 17. A gente tem valores aí na NBR 16401, com base em referências internacionais. Eu destaco a 15575, que na versão de 2013, ela trazia uma renovação de ar por hora, o que é muito baixo se a gente pensar no ponto de vista da ventilação, né? Seria mais uma taxa de infiltração. A normativa foi revisada e eu destaco que a parte de ventilação foi muito bem considerada, muito bem revisada, e agora a gente já tem uma diferença muito grande da versão de 2013 para essa nova versão que já foi aí adotada, né? E a gente tem também a 621 da ASHRAE, que especifica as taxas mínimas de ventilação e outras medidas visando fornecer a qualidade do ar aceitável nos ambientes internos. Destaco também um documento muito recente da Universidade de Harvard, onde eles fizeram 5 passos, né, para você checar as taxas de ventilação em salas de aula, que é muito importante, porque é um espaço que a gente totalmente parou com as atividades presenciais por conta da densidade ocupacional, e agora na retomada, né, um ambiente que tem uma densidade elevada, e a gente precisa ter uma ventilação adequada, pensando do ponto de vista aí da qualidade do ar interno. E aí no documento eles trazem alguns parâmetros, colocando como ideal de 6 renovações de ar por hora, excelente de 5 a 6, né, o bom de 4 a 5, mínimo de 3 a 4 e abaixo de 3 seria considerado muito baixo. Que ferramentas que me ajudam a olhar um pouquinho para o fluxo de ar e taxa de renovação? A gente tem de ferramentas bem simplificadas a ferramentas mais complexas. Eu apresento aqui as ferramentas simplificadas que a gente tem também, porque são ferramentas gratuitas, muito fácil de utilizar, como o fluxo vento, que foi desenvolvido pela PUC.
É uma ferramenta que também a gente não trabalha em 3 dimensões, ela é em 2 dimensões e ela tem um caráter qualitativo. Então, ela me ajuda a visualizar o padrão do fluxo de ar em ambientes internos, tá? Mas ela não me dá valores. A gente recentemente desenvolveu uma pesquisa em parceria com o pessoal da UFSC, né, com o professor Martim, onde a gente comparou diferentes ferramentas que são um pouco mais complexas com ferramentas simplificadas. Então, CFD, o fluxo do vento, a mesa d'água, e comparamos também com os modelos de Givone disponível na literatura especializada, né? E ressalto que tem alguns modelos aqui que o fluxo vento tem um padrão de distribuição que foge um pouquinho do CFD, da mesa d'água e até do padrão do Givone, né? Então, a gente justamente desenvolveu essa pesquisa para entender até onde, né, a gente pode utilizar essas ferramentas mais simplificadas, né, qual é o limite de uso, enfim, né, ali pensando no início do projeto, que pode sim ser uma boa ferramenta para auxiliar o projetista, mas até quando, né? Qual é a limitação, tá? Outras ferramentas bastante simplificadas, a gente tem o Wind Tunnel Free, que é para computador, né? E para celular. A gente tem a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita é um pouquinho mais limitada e a versão paga a gente já consegue ter uns dados de entrada ali um pouquinho mais elaborados, né? E o Devent, que está disponível gratuitamente na internet, com o objetivo de fornecer ao projetista uma análise simplificada e rápida da ventilação natural nas primeiras etapas do projeto arquitetônico. Ele me ajuda a visualizar os impactos que as minhas estratégias de projeto ocasionam na taxa de renovação de ar por hora e me dá algumas recomendações de projeto quando o potencial é ruim, como esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês. O CFD, novamente, ele entra aí como uma ferramenta onde a gente consegue fazer toda a análise do fluxo de ar interno e da taxa de renovação, tanto da forma qualitativa, na forma de vetores, quanto na forma quantitativa. A gente consegue extrair esses dados, né, o dado numérico, e depois gerar gráficos que também auxiliam muito na análise projetual, né? Então, é uma ferramenta que me dá um bom resultado qualitativo e quantitativamente. Entrando em experimentos, né, um experimento bem simplificado, é esse modelo físico reduzido, uma casinha de acrílico com janelinhas construídas com imã, que eu posso abrir e fechar, e onde colocamos algumas cortininhas coloridas, né, para a gente conseguir, com o auxílio de um ventilador, enxergar o fluxo de ar no ambiente interno. Esse primeiro modelo que vocês estão vendo na esquerda é um modelo desenvolvido pelo professor pesquisador Edson Matsumoto, na Unicamp, e aí a gente fez algumas adaptações em cima do modelo dele, para usar isso para ensino da graduação. Para o aluno que está começando a entender a ventilação, é muito difícil os princípios, porque o vento a gente não vê, né? Então, às vezes você fala, o vento está entrando aqui, está indo ali, e falta essa visualização. Então, com esse modelinho, a gente consegue enxergar exatamente, né, visualizar onde que ele está entrando, onde que ele está saindo, em função da localização das aberturas, né? A gente desenvolveu também algumas comparações com simulação CFD, desenhando os vetores nas aberturas, né, para a gente entender qual era a similaridade desse modelo mais simplificado para o modelo mais complexo. E pensando no projetista, né, que tem uma proximidade muito grande com maquete, trabalhar com uma maquete, inserir esses elementos coloridos, né, colocar um ventilador para você enxergar o que está acontecendo, talvez é uma prática ali que já ajuda e tira algumas dúvidas no início do processo de projeto, né? A mesa d'água entra novamente como uma ferramenta aqui para o fluxo de ar interno, de visualização. Então, novamente, eu ressalto que é uma ferramenta mais qualitativa. Diferença aí é que o fluido não é o ar, é a água crescida de um traçador. E a gente está desenvolvendo aqui a acadêmica Maria Isabel, né, uma pesquisa de mestrado na UEM sobre a minha orientação e a orientação da professora Alessandra Shimomura, da FAO, USP, onde ela está estudando o limite e o potencial de uso da mesa d'água, caracterização do fluido e fazendo alguns ensaios aqui para obter alguns valores quantitativos nessa ferramenta. Existem pesquisas já na literatura que também extraem esses dados quantitativos, que visam, né, extrair esses dados quantitativos da mesa d'água. O túnel de vento,
Ressalto também, assim como o CFD é uma ferramenta de visualização, me dá dados qualitativos, como ensaios com fumaça, ensaios com fio de lã, na proposta daquele modelinho reduzido, mais simplificado das cortininhas coloridas, e ensaios de erosão, que me ajuda a ter uma noção ali das áreas mais expostas aos ventos e as menos expostas. E o túnel de vento também me dá os resultados quantitativos, né? Através de medições com anemômetros de fio quente, eu consigo extrair esses valores quantitativos do fluxo de ar interno e depois também fazer a geração de gráficos que me ajudam a entender esse fluxo de ar, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Bom, por fim, para encerrar, né, como que a gente pode trabalhar com essas ferramentas no processo de projeto? A grande pergunta é em qual fase do processo eu devo utilizar cada ferramenta de avaliação da ventilação natural. Eu gosto muito desse gráfico do Leshner, que ele mostra bem a efetividade da decisão do projeto em relação ao ciclo de vida da edificação. Fica muito claro que a efetividade ela é maior quando eu incorporo essas questões no início do projeto e não no fim, né? A partir do momento que eu começo a incluir as estratégias nas fases finais, que acaba sendo uma prática recorrente, o projeto está pronto e aí eu vou procurar uma consultoria para saber se o desempenho está adequado, né? Eu tenho uma menor flexibilidade para a alteração das soluções projetuais e eu reduzo o meu impacto positivo, pensando no desempenho do edifício e, obviamente, no conforto dos usuários, né? Pensando isso nas fases iniciais, que deveria ser a prática usual, eu tenho uma maior flexibilidade, o impacto também é muito mais positivo, pensando em uma melhora do desempenho da edificação. O processo de projeto, de uma forma geral, ele é caracterizado por 3 fases, o que a gente chama de uma fase de análise. Eu não estou projetando ainda, eu estou entendendo quais são os problemas, o que eu tenho que resolver no meu projeto, né? Se a ventilação entra ou se não entra. Posteriormente, essa caracterização de forma geral, aí eu vou para a fase de síntese, que é conceber o projeto. Nessa fase é importante o auxílio de ferramentas para analisar a ventilação e que vai me auxiliar na tomada de decisões durante a concepção do projeto. Por fim, eu tenho uma etapa de avaliação, né, que é onde eu faço a avaliação das soluções que eu propus lá na síntese, né? Aí eu uso ferramentas para validar e verificar o desempenho da ventilação natural, visando o melhor desempenho da edificação e do conforto do usuário. Obviamente, isso é cíclico, né? Não acontece uma única vez, eu vou e volto para as etapas muitas vezes, né? Então, só de forma geral na análise é onde eu compreendo o edifício, é nessa fase que eu vou olhar para os dados do clima e para os dados do projeto. É nessa fase que eu vou entender se a ventilação é um parâmetro, é uma estratégia de projeto imprescindível para eu estar adotando no meu projeto de arquitetura, tá? Então, eu faço todo esse levantamento. Feito isso, eu começo a resolver o meu projeto. E aí, sim, eu sempre pontuo que eu acho que as ferramentas simplificadas são muito bem-vindas no início, auxílio de referências bibliográficas, de cálculos, simulações simplificadas, né, experimentos simplificados, a mesa d'água, protótipos de maquete com cortininha, enfim, eu acho que isso tudo auxilia muito no momento inicial da concepção do projeto. Obviamente, também que vai depender da tipologia do edifício, né, e da complexidade do projeto. À medida que eu vou avançando, eu preciso de simulações mais complexas, dependendo do meu projeto ali, né, da complexidade, e ensaios no túnel de vento. Tudo isso visando transformar esses dados dos dados climáticos, né, das estratégias de conforto em soluções projetuais e informações projetuais. E, por fim, eu faço o processo de verificação e validação, e aí esse processo, geralmente, a gente trabalha com simulações e experimentos de complexidade maior, porque é onde eu vou atestar qual realmente, né, foi o desempenho final ali da edificação, pensando na questão aqui, né, que a gente está abordando da ventilação natural. É isso, obrigada pela atenção, qualquer dúvida estou disponível e agradeço mais uma vez aí a presença de todos e o convite. Professor Maia, muito obrigado pela apresentação, foi excelente, material muito bom, né? Ficou muito legal e acho que a gente teve aí uma aula aí sobre ventilação natural muito legal.
Marcelo teria condição de a gente começar a fazer algumas perguntas com relação aos temas. Como é que está aí, Marcelo? Sim, até agora tem uma pergunta, eu tenho umas minhas também. Vamos lá. Então, primeiro, parabéns aí pela apresentação, realmente muito boa, bem abordou todos os aspectos, na minha opinião, para ter a noção de como se estima e avalia. Então, eu vou à primeira pergunta, do Eduardo Campos. Ele perguntou o seguinte: boa noite, Marielle. Qual software CFD você recomenda usar? Existe algum gratuito? E eu já vou até acrescentar na pergunta dele. É uma coisa que está acessível para os simuladores usar esse software de CFD? Ótimo, ótima pergunta. Eu uso o CFX porque foi o software que eu usei no meu doutorado, porque eu tive um auxílio muito, muito bom do pessoal da aeronáutica. Então, geralmente, quem é da área da aeronáutica usa muito o CFX. O pessoal da engenharia mecânica usa o Fluent, tem o Fênix também. Não existe um que seja melhor que o outro. Tá? Não posso te falar, o Fênix é melhor que o Fluent, o CFX é melhor, por isso que eu uso. Não. Foi uma proximidade de ferramenta. Na época, eu precisava da licença computacional do pessoal da engenharia aeronáutica, né? É um software caro, de fato, ele tem um valor que não é acessível se a gente pensar em ter isso no meu escritório de projeto, então isso acaba limitando um pouco. A boa notícia é que hoje a gente tem o Workbench, né, do CFX, pelo menos, que a gente tem a versão estudantil. Então, ela é gratuita e depois eu posso até passar para o Marcelo e para o Alberto, se eles não tiverem o link, onde os alunos podem fazer o download dessa versão estudantil. Os meus alunos de iniciação científica utilizam e tem um potencial muito bom, né? Às vezes a gente vai encontrar uma limitaçãozinha, simular um espaço urbano que é muito grande e aí eu vou precisar de uma capacidade computacional muito boa. Mas isso é uma limitação da máquina, enfim. Mas hoje a gente tem essa versão do Workbench aí do CFX numa versão gratuita, que dá tranquilamente para ser utilizada e eu recomendo, porque eu acho que está totalmente acessível ali para quem tem vontade de aprender e começar a incorporar isso no processo de projeto. Ele perguntou... Vamos fazer só uma informação, Marcelo, rapidinho. Claro! Importante, não é só a ferramenta, não sei se a professora concorda comigo, você estar conhecendo o que tem por trás da ferramenta. Pode ser o Fluent, pode ser o CFX, mas o importante é entender como é que a ferramenta simula, entender o conceito e os modelos por trás. Porque eu costumo dizer, a gente precisa brincar, né? Em trabalho de simulação, fala assim, se você colocar bobagem, sai bobagem. Né? Então, é importante, assim, independente da ferramenta, é importante que definir uma ferramenta que a pessoa se aprofunde no entendimento da ferramenta e dos parâmetros que elas são utilizadas, para a gente ter um resultado com confiabilidade. Você, né, essa ferramenta tem um monte de tutorial, a pessoa vai seguindo, mas se ela não souber conhecer um pouco mais a fundo os modelos que tem por trás e as hipóteses, as simplificações que tem, você pode chegar a uma solução que sai um mínimo representativo, né? Excelente, Alberto. E mais do que isso, assim, achei que a sua fala foi super pertinente, porque às vezes a gente acha que o CFD vai fazer milagre. E, na verdade, não faz, né? Eu preciso ter um conhecimento básico dos parâmetros de ventilação. E eu brinco também que, às vezes, não adianta a gente ter uma Ferrari e não saber dirigir, né? Então, às vezes, eu tenho uma ferramenta muito boa, mas eu não sei lidar com ela e com os conceitos básicos. Então, a ferramenta, ela realmente não faz milagre, né? Ela ajuda, mas ela não resolve tudo. Eu vou aproveitar para sugerir, eu nunca usei, mas eu sei que estava tendo um curso até essa semana de um de graça que é o OpenFOAM. Eu vou escrever até no chat, porque eu já ouvi falar que essa é uma solução utilizada aí, né? Um software que é open source, eu acho, ou pelo menos é de uso gratuito. E eu acho que não existe um programa que seja específico para arquitetura, não precisa disso. Realmente esses programas são... Sim. Outra pergunta que eu tenho é do Vitor Roriz. Ele perguntou: você vê a evolução das esquadrias? Qual é o impacto disso na arquitetura do país?
Boa pergunta. Tinha que ser do Vitor mesmo, né, Vitor? Me colocando aí em uma situação complicada. Um abraço, Vitor. Prazer ter você aqui, viu? Em partes, tá? O que eu acho que é legal você trazer essa questão das esquadrias, porque é uma coisa que eu discuto muito com os alunos também, que a abertura, ela tem um impacto muito grande no projeto de arquitetura relacionado à ventilação natural. Então, se eu tenho um projeto bem feitinho, do ponto de vista de esquadria, de localização, dimensionamento, isso já resolve tanta coisa. E às vezes a gente vê um projeto ali que não tem essa evolução da localização da esquadria, do tamanho da esquadria, e a gente vê o projetista colocando uma série de outras estratégias mirabolantes que a esquadria acaba prejudicando tudo, né? Então, uma coisa que também eu discuto muito é que eu acho que olhar para o básico é importantíssimo. Um bom projeto, do ponto de vista de localização de esquadria, dimensionamento, já resolve muita coisa. A gente não precisa ficar inventando muito se a gente não está olhando para o básico. Em alguns projetos eu vejo uma evolução bastante significativa. Eu acho que quando a gente estuda assim, alguns projetos que atualmente têm sido bem considerados, eu acho que já tem essa importância. Mas também, por outro lado, a gente vê projetos com discurso de estou adotando o efeito chaminé e a distância vertical entre as aberturas é extremamente pequena, o dimensionamento não está bem pensado nesse sentido. Então, é outro ponto que eu acho que é importante, sim, para o projeto do aluno também, que às vezes olhar para o básico, olhar, resolve um projeto aí vista da ventilação natural. A gente nem precisaria ficar inventando tanto, né? Se a gente considerasse essas questões básicas das esquadrias, por exemplo. Tá bom. Posso perguntar a próxima pergunta? Pode. Então, do Pedro Decker. É possível obter dados de taxa de ventilação de ambientes ventilados naturalmente com o uso de ferramentas CFD? Em metros cúbicos por hora ou trocas de ar por hora? Sim, é possível. A gente tem essa vazão, metros cúbicos por hora, e depois, geralmente, a gente faz essa conversão. Outra opção também, Pedro, é que o CFX, o CFD, né? Às vezes eu falo CFX porque é o que eu uso, mas o CFD, de forma geral, eu tenho a opção do... que ele é formado assim, né? Eu tenho a etapa que eu faço a geometria, aí eu venho com a inserção dos dados, eu simulo e depois eu vou para o post ali, que é o final, depois da extração dos dados. Eu posso inserir equações, e do CP é uma, da taxa de renovação de ar por hora é outra, e aí ele me dá o dado automático. Ou eu posso ter a vazão e depois eu gero uma planilha no Excel e eu faço esse cálculo. Mas é possível sim, tá? E é um software muito legal que se eu tiver uma boa programação de equações, eu consigo ali extrair esses dados direto, ou eu extraio a vazão tranquilamente e faço depois esses cálculos. Eu acredito que os outros também sejam assim, viu? Eu tenho uma maior proximidade com o CFX, mas eu não acredito que tenha uma diferença tão significativa. Ok. Uma pergunta da professora Tereza Queiroz, da FAO, do Rio de Janeiro. Parabéns pela palestra, professora Marielle. A pergunta é: como integraria a análise da qualidade do ar interno através das ferramentas de análise das condições de ventilação natural numa edificação? Desculpa, integrar o quê? Não entendi. Integrar a análise de qualidade do ar através das ferramentas de análise das condições de ventilação natural numa edificação. Tá, ótimo. A qualidade do ar interno, geralmente, a gente vai olhar para a taxa de renovação de ar por hora, e outro parâmetro que é bem importante é em relação às taxas de CO2, né? E aí a gente tem alguns limites que estão sendo muito discutidos e abordados na literatura especializada. Alguns colocam que essa taxa tem que ser no máximo de 1.000, outros são um pouco mais exigentes, colocam 600. Isso vai ter uma relação com o tamanho do ambiente, o entorno urbano e também a quantidade de pessoas, densidade ocupacional aqui dentro, né? De forma geral, quando eu falo de qualidade do ar interno, do ponto de vista de salubridade, eu vou olhar principalmente para a taxa de renovação de ar por hora e para esses índices de CO2. E aí me parece mais importante esse dado quantitativo
do que o qualitativo, né? Porque isso interfere ali nessa renovação do ar interno. Quando a gente olharia ali para o conforto térmico do usuário, me interessa muito a velocidade do fluxo de ar e até mesmo o padrão de distribuição nesses ambientes internos, porque isso vai ter uma influência grande, porque eu preciso do fluxo de ar diretamente no usuário, né? Agora, em qualidade do ar interno, são dois parâmetros importantes, que é essa taxa de renovação, quanto que esse ar está renovando, e a questão do CO2. E aí, para isso, a gente precisa de ferramentas que me dão esses dados quantitativamente, né? Para eu conseguir integrar essa concepção do projeto do ponto de vista da qualidade do ar interno. Já deu 8 horas e então, para finalizar, eu vou fazer uma pergunta minha. Na verdade, não é bem uma pergunta, é porque foram mencionados bastantes programas ali de auxílio. Eu me interessei pelo Wind Tunnel Free, fiquei na dúvida se ele dá o CP, por exemplo, que seria bem interessante. E aquele base de dados do TNO, que eu acho que é da Holanda, né? Que eu já tentei achar e não encontrei. Então, eu pediria, já que a gente conversou sobre isso, se fosse possível, depois eu mandar no e-mail para mim, eu repasso para quem participou do webinar também. Os links de acesso a essas ferramentas, se tiver, seria bem interessante. Daí... Ótimo, pode deixar, eu me comprometo, Marcelo, eu faço um arquivozinho com essas ferramentas e com os links de acesso, disponibilizo para você. E do Wind Tunnel Free existem alguns artigos que foram publicados, bem bacanas, acho que alguns são do pessoal de Santa Catarina também, e aí eu posso juntar tudo isso, eu passo para você e depois se disponibiliza para o pessoal. Perfeito, muito obrigado. Eu que agradeço, viu, Marcelo? Muito obrigada pelo convite, foi um prazer enorme, é uma satisfação muito grande aí a gente poder criar esses momentos de debate. Eu que agradeço. Para mim, esse assunto é super interessante, porque eu também estudo ventilação natural, não sei se sabia, mas então, coisa boa. Para mim é legal ver o assunto em alto, digamos. Muito bom. Antes de finalizar, eu vou passar de novo para o pessoal o link do formulário para quem quiser responder, para dar um feedback para a gente, como a gente tinha comentado. E eu agradeço a todos que participaram aqui hoje do evento, assistiram. Agradeço mais uma vez a professora Marielle e o professor Alberto. E também ao pessoal do nosso Student Branch aqui da Ashway, que está sempre ajudando por trás. Então, obrigado a todos. Até a próxima. Espero vê-los de novo em breve. Obrigado. Muito obrigada, viu? Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau.